Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bible Tour. Esse é o segundo vídeo do Evangelho segundo Marcos. A premissa aqui é uma viagem, um tour por toda a Bíblia. E dessa vez nós temos feito aqui resumos por livro, para que você possa, ao ler a sua Bíblia, ter um contexto por trás que facilite o seu entendimento. Bom, eu quero aqui começar esse vídeo falando de um conceito chamado segredo messiânico. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 25, quando Jesus expulsa um espírito imundo, e aí Jesus fala assim para esse espírito imundo. Jesus, porém, o repreendeu dizendo: cale-se e saia dele. Cale-se, fique quieto. Agora vamos para 1:34. 1:34. Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidade, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. 1:43, Marcos capítulo 1, verso 43. Imediatamente a lepra o deixou, ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue pela sua purificação a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Aqui tem um conceito chamado segredo messiânico. Isso em Marcos é recorrente. Marcos 1:25, 1:34, 1:43 até o 44, Marcos 3, do 11 ao 12, Marcos 5, do 41 ao 43, Marcos 8, do 22 ao 26, Marcos 9, do 2 ao 9. Em Marcos isso é muito recorrente, Jesus dizendo: vai, não fala para ninguém. Vai, mantenha esse segredo. O que é isso? Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, ou na perspectiva de Marcos, é um Jesus servo, e o maior serviço que ele podia fazer é a cruz do Calvário. Então era muito importante que ninguém atrapalhasse o cumprimento da promessa, que ninguém atrapalhasse o cumprimento da missão. Ele tinha que chegar naquela cruz do Calvário, ele tinha que servir naquela cruz do Calvário, ele tinha... Então, se a notícia vai antes da hora, aquilo podia atrapalhar a caminhada de Jesus. É muito legal que a gente vai perceber que quanto mais ele pede para não contar, mais o povo conta. Mas a verdade é que aqui tem um conceito, e isso fica nítido em Marcos. Mateus também faz isso, mas com menos. A repetição disso em Mateus é menor. Marcos, isso é muito mais forte. Porque Jesus está querendo que a revelação seja progressiva. O nome desse conceito teológico é segredo messiânico. Jesus está pedindo que essa informação, até quando Pedro fala, tu és o Cristo, Jesus vai deixar claro que ninguém pode saber daquilo ainda, porque o tempo da perseguição já estava definido pelo seu Pai. Mas eu quero trazer esse conceito para mostrar como é a revelação. A verdade é que a gente vai descobrir que os demônios já sabiam quem era Jesus. A gente vai descobrir que os enfermos estavam experimentando o poder de Jesus. A gente vai perceber que a multidão chegava perto e ficava maravilhada com a autoridade de Jesus. Mas, em contrapartida, tinha judeus rejeitando essa informação, como nós vimos no Evangelho de Mateus, e isso fica claro também no Evangelho de Marcos. Nós vimos em Mateus e vamos ver aqui saduceus, fariseus, mestres, sacerdotes, perseguindo esse Jesus. Nós vamos ver aqui os discípulos tendo dificuldade de entender o que Jesus está falando. Observa que essa revelação, e é isso que eu quero tratar aqui nesse evangelho, nesse vídeo, ou nessa parte do vídeo, é muito importante a gente entender que Mateus está mostrando que Jesus veio, Jesus andou muito, a gente já vai ver isso, Jesus andou bastante, Jesus serviu a todos, e mesmo assim, nem todos conseguiam perceber que ele era o Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus, o servo sofredor. É isso que a gente vai ver aqui. Então, toda vez que Jesus fala, não conta, não fala. O que Jesus está fazendo? O segredo messiânico. Ele está mantendo esse segredo. Por quê? Porque ainda não é chegada a hora.
Mas observa que mesmo em meio ao segredo, os demônios estão reconhecendo, os enfermos estão experimentando, a multidão está ficando maravilhada. Mas e mesmo nesse ambiente, os judeus não estão acreditando, os fariseus estão perseguindo e os discípulos que estão andando perto estão com dificuldade de entender. Observa que a revelação de Deus na figura de Jesus está explícita. O que me mostra que o problema não é se há revelação, me mostra que o problema é se há entendimento ou reconhecimento da nossa parte. Então, isso é uma coisa que fica muito clara no Evangelho de Marcos. Eu te sugiro, ao ler o Evangelho de Marcos, me marcando todas as vezes que essa expressão aparece, não conte, não fale, vai, cale-te, para que você possa perceber esse conceito durante a sua leitura. Quero que você também veja que o Evangelho de Marcos mostra sempre uma pressa de Jesus. Marcos capítulo 1, verso 35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus com pressa. Vamos lá. Marcos capítulo 2, poucos dias depois, ou seja, Jesus nem descansou, poucos dias depois, Marcos capítulo 2, verso 13, Jesus saiu outra vez. Observa que Marcos vai mostrar um Jesus muito atleta, um Jesus que anda, um Jesus que tem pressa, um Jesus que tem urgência por servir. É isso que a gente vai ver. Ele vai trabalhando, Marcos capítulo 3, Jesus entrou novamente na sinagoga. Observa que ele está o tempo todo, Marcos capítulo 3, verso 13, Jesus subiu a um monte. Ele está, Marcos capítulo 4, novamente, Jesus começou a ensinar. Em alguns lugares, em algumas traduções, vai vir assim, ó, imediatamente, logo, sem demora, mostrando o tempo todo a urgência. Então, nós já vimos aqui dois conceitos importantes no Evangelho de Marcos. O primeiro deles, o segredo messiânico, que isso fica muito claro no Evangelho de Marcos. O segundo deles, o Jesus servo atleta, que anda muito e que tem pressa em servir. Dois conceitos importantes que distinguem o Evangelho de Marcos dos demais evangelhos. Agora, vai aparecer aqui na sua tela do lado um grande mapa. Eu vou colocar no canal essa imagem. Mas se eu estou dizendo que Jesus, no Evangelho de Marcos, é um grande atleta e anda muito, esse mapa que está aqui do lado é para te mostrar isso na prática. Observa que tem aí, ó, logo no número 1, Jesus está no Rio Jordão. Capítulo 1, verso 9. Ele está sendo batizado, está no Rio Jordão. Logo depois, no 1,12, ele vai para a tentação no deserto. Logo depois, no 1,14, o número 3 aí do teu gráfico, ele já vai para Galileia, onde ele inicia a pregação. Logo depois, o número 4 aí para você, Mar da Galileia, capítulo 1, do verso 16 ao 20. Logo depois ele vai para Cafarnaum, logo depois ele vai para a casa de Simão Pedro, logo depois ele vai para um lugar deserto, logo depois ele vai para aldeias vizinhas, depois Cafarnaum, depois para um lugar junto ao mar, depois para a sinagoga, depois para o mar, depois para o monte. Observa como Jesus vai andando. Olha o número 18 aí do seu gráfico, ele já está em Nazaré. 19, aldeias ao redor. 20, um lugar deserto. 21, Genezaré. 22, ele já foi para a região de Tiro. 23, ele já foi para Sidom e Decápolis. Observa, o número 23 do teu gráfico aí é o capítulo 7 só de Marcos. Olha como chega no capítulo 7 e ele já andou, já está em Decápolis. No capítulo 8 ele já está no Mar da Galileia de novo. No capítulo 8 ainda ele volta para Betsaída, Cesareia de Filipe. Observa, eu quero que você observe aí, porque no vídeo anterior eu disse que o Marcos está dividido geograficamente em 3 regiões. Jesus na Galileia, Jesus indo para Jerusalém, Jesus em Jerusalém. Eu quero essa informação por quê? Porque a Bíblia está conectada. Apocalipse vai dizer que um dia nós vamos voltar para Nova Jerusalém. Nós vamos para casa, nós vamos para Nova Jerusalém. Observa aqui comigo. A Bíblia começa em Gênesis, não começa em Marcos. Em Gênesis, homem e mulher vivem no jardim, no paraíso.
Agora, eles pecam, Gênesis 3, são expulsos do paraíso. Se eu for ler a Bíblia como um todo, eu vejo aqui uma instrução clara de como eu volto para o paraíso. O desfecho da Bíblia é Apocalipse. Apocalipse, quando eu volto para Nova Jerusalém. Então, Gênesis, eu vejo um homem e uma mulher desperdiçando o lugar. Vejo toda a literatura bíblica mostrando que eu posso voltar para esse lugar. Essa é a grande promessa. Essa é a nossa nova terra prometida. Essa é a Nova Jerusalém. Quando eu olho Marcos, eu estou vendo isso. Jesus na Galileia, servindo, Jesus caminhando para Jerusalém, que é o bloco 2 da tua imagem aí no caminho. Ou seja, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. O caminho para onde? O caminho da vida que vale a pena ser vivida. E que vida que vale a pena ser vivida é essa? É a vida que é boa aqui, mas que me leva para Nova Jerusalém ali. Eu não vou para Nova Jerusalém para fazer o sacrifício que ele fez, mas eu vou para Nova Jerusalém para viver a boda, a festa, o casamento com o noivo que é Cristo Jesus. É por isso que ele diz: eu vou antes guardar um lugar, preparar um lugar. Eu gosto do Evangelho de Marcos por isso. Se ele está dividido nesses 3 blocos que você está vendo na sua imagem, tem um ambiente que é onde nós estamos servindo, trabalhando, vivendo as tribulações, as perseguições, os desconfortos. Mas tem um caminho, esse caminho é Cristo. Então ele no caminho, ele em Filipe, ele na Galileia, ele em Cafarnaum, ele na Judéia, ele no caminho para Jerusalém, ele teve um comportamento que precisa ser modelo para a gente. É isso que o Evangelho de Marcos está contando. Aí no bloco 3 ele chega em Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ter entrada triunfal, em Jerusalém ele vai no templo, em Jerusalém ele vai no Monte das Oliveiras, ele vai no Getsêmani, ele vai ser julgado, ele vai ser condenado, ele vai ser sepultado, mas ele vai ressuscitar. Mas observa 3 blocos. No mapa, depois eu sugiro que você imprima esse mapa. Você vai ver esses números distribuídos no mapa e você vai começar a perceber o que ele fez a pé, o que ele fez de barco, o que ele fez. E tudo isso você vai conseguir observar. E lá embaixo tem uma estimativa de quilometragem. Tudo leva a crer que é um Jesus que percorreu entre 570 a 730 quilômetros. Esse é o grande desafio do Marcos, mostrar que Jesus não mediu esforços para servir. Ele serviu ao ponto de ser o sacrifício vivo. É isso que o Evangelho de Marcos quer mostrar para a gente. Então essa imagem aí ao lado resume bem isso. A rota de Jesus no Evangelho de Marcos. O servo que anda para servir. E o maior serviço que ele podia dar é dar a sua vida por nós. É isso que está aí nessa imagem. Esse é o resumo, ou uma forma de resumir Marcos nesse vídeo. Vimos nesse vídeo, então, só para poder fechar, a questão do conceito do segredo messiânico. Vimos aqui o Jesus servo e vimos aqui essa divisão do Evangelho em 3 partes. O Jesus na Galileia, o Jesus no caminho, o Jesus em Jerusalém. Tem aí para você essa imagem gráfica, visual, para que você possa entender isso tudo e facilitar o seu aprendizado. Eu sugiro que os vídeos sejam sempre vistos antes de começar a leitura, porque assim, quando você for lendo, você vai trazendo à memória toda essa informação que foi compartilhada aqui. Eduardo, eu achei que você ia entrar em cada texto específico. Eu quero que você observe que quando você tem esse tipo de contexto que eu estou dando, a compreensão do texto é muito mais facilitada. Isso não impede de você usar os canais aí de comunicação para nos mandar as dúvidas específicas e uma vez entendido que pode ser a dúvida de outro, provavelmente eu gravo aqui conteúdo para todo o canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Graça e paz.